Comigo no estúdio, vereadora Márcia Tasquete. Boa noite, vereadora. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem. De novo de máscara. Voltamos a usar máscara, né? Vamos lá. Triste, é isso. Boa noite a todos. Vereadora, tem uma pergunta aqui do João Dário Oliveira para mim, mas eu vou repassar para a senhora. Sim. Aqui. Essas tendas brancas que estão sendo instaladas, não seria melhor, mais barato comprar que alugar? Ele pergunta. Na verdade, o valor seria bem menor a compra do que essa locação. E concordo com o que ele falou aí, em número, gênero e grau, inclusive já me manifestei a respeito disso. E Pedro, já que querem fazer um polo, 2 polos, 3 polos, nós temos céus, nós temos estádios, nós temos tantas outras. Eu venho falando isso há muitos anos, antes inclusive, né, de eu estar vereadora, eu já falava. Inclusive, fiz algumas indicações assim que eu assumi como vereadora. Nós não precisávamos gastar isso, nós temos outras prioridades, Pedro. Concordo. Nós precisamos pagar melhor o médico que está com salário defasado, nós precisamos devolver a insalubridade para os agentes de saúde que estão sem receber, nós precisamos abrir concurso, porque nós não temos farmacêutico, nós não temos médicos, e aí eles me gastam 7 milhões, Pedro, 7 milhões e 400 mil reais. E hoje eu já tive notícia de que um desses polos já fez um encaminhamento para colher um PCR na UBS. Eu não vou aceitar isso, Pedro. Eu vou correr, olha, eu vou parar com o que eu estou fazendo, eu vou correr todas as UBSs. Porque se eu pegar essas tendas que estão recebendo um absurdo de dinheiro, um caminhão de dinheiro para fazer um trabalho e mandar para a UBS, para sobrecarregar o UBS que já não tem médico e que ainda tem que retomar as outras doenças que já existem, aí eu vou ficar muito brava e eu vou mandar de novo para o Ministério Público. Bom, uma hora vai ter que ser apurado. A Polícia Federal está investigando aquele hospital de campanha, que era uma tenda gigante montada no Parque Secap. Está sob investigação da Polícia Federal. E agora ela teve essas novas tendas sendo instaladas aí como polos, né? Eu estou fiscalizando esse contrato, já tenho alguns advogados que me apoiam, que me ajudam, que estão junto comigo já observando isso. E assim que eu conseguir comprovar as irregularidades que eu entendo que tem, eu vou judicializar, Pedro, porque eu não estou vendo outra saída. É um gasto desnecessário agora. Eu entro em todos os hospitais todos os dias. Existe a síndrome gripal? É óbvio que existe. Existe o Covid? É óbvio que existe. Mas agora não tinha necessidade desse gasto. Não? Não tinha. Estão exagerando, vereador? Exageraram muitíssimo, Pedro. Nós temos outras prioridades, exageraram muito. Uma outra situação que eu digo, né, Pedro, depois dessa, eu acho que você tem acompanhado, tenho certeza que você tem acompanhado, nós temos aí as trabalhadoras grávidas do Hospital Pimentas e do HMCA, que até agora não receberam. Eu levei uma representação para o Ministério Público está notificando a Prefeitura, porque durante a intervenção, tanto no Hospital dos Pimentas como no HMCA, durante essa intervenção, que foi do dia 20 de novembro ao dia 21 de dezembro, não houve o pagamento que devia haver, e de lá para cá eles assumiram o problema, a Prefeitura assumiu o problema para ela, porque ela rescindiu um contrato com a IDGT antes do término, então ela assumiu essa situação para ela, e além das 21 ou 22 grávidas, porque agora, se eu não me engano, apareceu mais uma, que é uma médica psiquiatra, que também está afastada sem receber nada, nós temos mais de 800 trabalhadores sem receber, Pedro. 800? Entre Hospital Pimentas e Hospital sem receber. Ou seja, eu fui para o Ministério Público para tomar uma providência com relação a isso, porque eu estou pedindo, estou implorando, estou pedindo, pelo amor de Deus, que ouçam os trabalhadores e nada está sendo feito. Então, o que me cabe numa situação dessa? Levar uma representação para o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público, o promotor deixou bem claro, doutor Gustavo, deixou bem claro que vê
sobra de razões na minha representação e já mandou notificar a prefeitura para que ela responda o porquê que ainda não foi feito algo por esses trabalhadores. Porque não dá mais para continuar desse jeito. Eu admiro a coragem, para não dizer desfaçatez, do governo Guti, fazer cara de paisagem diante de uma situação dessa. Não é comigo, não. Sim. Hoje, inclusive, ele se manifestou, eu não sei exatamente no que, eu estava vindo agora e me disseram que ele se manifestou em algo que ele achou muito ruim, que aconteceu fora daqui de Guarulhos, se eu não me engano, até fora do país. Aí teve uma grávida que foi na publicação dele e falou: prefeito, está acontecendo algo bem pior, nós estamos sem receber desde novembro e estamos grávidas, tem uma que já perdeu o neném por aborto, tem outra que está internada na UTI, passando nervoso porque não tem dinheiro para pagar nem o aluguel, porque está sem salário, e o senhor não se preocupa, mas o senhor está se preocupando com coisa que está acontecendo fora daqui. Então, isso também cabe para chamar atenção para os nossos governantes, olhar um pouquinho aqui, ó, quando eu digo nosso governante, não é só o Guti, o prefeito, eu estou dizendo secretário de governo, eu estou dizendo secretário de saúde, os procuradores. Vamos olhar para dentro da nossa cidade, vamos olhar para o que nós estamos passando, né, Pedro? E, aliás, eu não vi ainda o OAB se manifestar, hein, vereador? A OAB não se manifesta de jeito nenhum. Essa representação que eu fiz no Ministério Público está com cópia enviada para a OAB, e eu acredito que a notificação também vai, porque eu pedi, inclusive, isso para o representante do Ministério Público, porque eu acho que é o mínimo que pode acontecer. A OAB tem que se manifestar com relação a isso, né? É algo de interesse público, então ela tem que se manifestar com relação a isso. Eu ia perguntar para a senhora, mas o Humberto Mancini perguntou lá, quer saber a sua opinião sobre os ovos de Páscoa. Então, eu estava ouvindo você dizer que as pessoas falaram que você está contra o ovo de Páscoa. Eles conseguem, eles querem colocar a gente numa situação de malvados, porque o ovo de Páscoa vai ser dado para criança carente. Óbvio, tem que ser dado e eu vou fiscalizar. Só que não é possível, em meio ao caos que nós estamos vivendo, na saúde, principalmente, né? Porque se as pessoas não têm saúde, elas não conseguem comer um chocolate. Então, nós estamos aí com denúncias de crianças que estão morrendo dentro do HMCA porque não tiveram tratamento adequado, e eu estou levantando e vou apurar. Então, quer dizer, o que adianta você não dar saúde para uma criança dentro de um hospital da criança e depois você ir dar um ovo de Páscoa? É melhor não dar esse ovo de Páscoa. Não é isso que a população guarulhense precisa, Pedro. A população guarulhense precisa de respeito, precisa de dignidade, precisa matar a fome, tem muita gente desempregada, precisa de saúde para poder, inclusive, trabalhar. Nós estamos vivendo o pior caos que tem, e não é Covid e síndrome gripal somente, Pedro. Lógico que não. Nós não temos endocrinologista, o índice de câncer de tireoide aumentou muito, nós não temos ninguém para cuidar, e câncer de próstata, sabe? Pessoas que... Eu tenho um rapaz com 30 anos, internado dentro do HMU, que hoje eu vou sair, vou até lá, dentro do HMU, com câncer metástico, e não tem ninguém para dizer, poxa, uma regulação consciente, uma regulação que tenha um pingo de consciência e de coerência para poder agilizar a transferência desse homem que está padecendo há mais de 40 dias dentro do HMU com câncer. HMU não é centro de referência. Vou esperar o homem morrer. E aí vem me falar em gastar 2 milhões, né, Pedro? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais com ovos de Páscoa. Eu sou super a favor do ovo de Páscoa, mas eu não posso ser a favor de tirar 2 milhões para dar ovos de Páscoa em período eleitoral, Pedro. Não dá. Coincidentemente, né? Coincidentemente. Qual o valor da unidade seria de cada ovo? Não dá para saber Não ainda. dá, porque eles... O processo não é totalmente acessível pela internet. Talvez a vereadora... Eu vou ter acesso, já pedi, inclusive. Mas eu conversei hoje com o deputado da Caxima, ele já me adiantou que vai entrar com ação popular.
Porque você vê, as pessoas não estão vendo outra saída que não seja judicializar. Esse não é o papel 100% de um parlamentar como eu, como Nakashima, mas a gente não está vendo outra saída. Não. Né? Não está vendo. Então, quando o parlamentar observa que ele já tentou de todas as formas fazer algo e ele não conseguiu, então não cabe outra coisa. Eu sou jornalista há quantos anos? Nem me lembro mais, deixa eu ver. 38 anos? É. Eu nunca ouvi falar que a prefeitura comprou ovo de Páscoa. Nunca. Mas, Pedro, durante as férias, no meio da pandemia, não sei se você lembra, eles gastaram 1 milhão e tanto com barrinha de cereal, também no ano de eleição. E gastaram 1 milhão e tantos com mussarela palito, Pedro. Vereadora, a eleição de 2020 foi um festival Entendeu? de cesta básica. Então... Cesta básica para tudo que é lado aqui em Guarulhos. E eu tenho informações que, além das cestas básicas compradas oficialmente, muitos empresários doaram cesta básica, né? Outro dia nós tínhamos aí um vereador distribuindo cesta básica da cidade de São Paulo. E, coincidentemente não, ele apagou rapidinho a publicação. Por quê? De onde vieram essas cestas básicas? Rapaz. Infelizmente, a eleição em Guarulhos está prostituída com cesta básica. Desculpe, mas é a verdade. E eu tenho falado muito isso, Pedro, para que a população se conscientize e não peça cesta básica, peça emprego, peça dignidade direitos, e não aceite também quando vier alguém falar assim, olha, vota em mim e toma isso aqui, seja cesta básica, seja outra coisa. Não aceite, porque quando a população aceita, o político fica mais viciado no erro. Então, não se deve aceitar. Não, mas pega a cesta básica. Não se deve aceitar. Não, pega a cesta básica, mas não vota. Se tiver necessitando... Pega, mas não vote. Mas pelo menos isso, né, Pedro? Pelo menos isso. Não, você pode pegar, pega, mas não vota. Pelo menos contrário, isso. Fala mal ainda. Hoje, Pedro, eu recebi uma denúncia, inclusive, que me entristeceu muito, de mais uma criança, eu já estou investigando uma de 6 meses, que faleceu porque esteve 3 vezes no HMCA e era mandada para voltar para casa dizendo que a criança não tinha nada, e a criança ficando roxa, e a mãe reclamando, e nada foi feito, até que a criança realmente ficou muito mal, a mãe correu para a UPA São João porque estava mais próximo, e chegando lá falaram que a mãe não tinha socorrido a tempo, porque a criança estava com o pulmão tomado. Aí a mãe explicou, falou, mas eu estou indo a semana toda no HMCA e eles falam que é para eu tomar xarope. Já nessa gestão nova, gestão dessa OS da Cesário Lange, já é a gestão nova. E aí eu falo, aí hoje eu recebi a denúncia de mais uma criança agora de 5 meses, que também estava nesse ida e vai e volta, e a mãe perdeu a criança veio a óbito hoje. Vai tomar xarope? Entendeu? O de 6 meses mandando tomar xarope com o pulmão tomado. Louco. E a criança de hoje parece que é uma sequela de Covid, a mãe relatando, a mãe afirmando que a criança estava mal, e eles, não, tá tudo bem, mandava embora, não, tá tudo bem. Hoje a criança veio a óbito. Ô, produção, deixa eu ver o comentário do Maurício Colim, lá o presidente do CIESP de Guarulhos. O vereador tem a obrigação de fiscalizar e o executivo sim. É papel do... Sim. O que ela quis dizer é judicializar. Judicializar, Fiscalizar. Porque qual é a obrigação, e boa noite, Colim, a obrigação do vereador é fiscalizar, e eu venho fazendo isso, sim, Pedro, muitíssimo bem. Agora... tem aquela coisa, eu fiscalizo, eu faço a parte administrativa através de requerimento, de ofícios, eu fico exaustivamente fazendo o que me cabe na parte administrativa. Quando eu não consigo, só tem um meio, judicializar. Olá, vereadora, o BS Seródio é lá no Haroldo Veloso, né? E há mais de 3 anos sem clínico, louco. E os trabalhadores sendo ameaçados por alguns que pensam que mandam em tudo. Lógico, o povo fica revoltado, né, Ana Lúcia Silva? É que os trabalhadores, eles são ameaçados de todas as formas. Eles têm medo de falar o que está acontecendo porque eles sofrem represália do governo. E eles têm medo da população porque eles não podem falar para a população, a culpa não é minha, a culpa é da gestão, a culpa é do governo. Que tem os caguetas lá, né? Você está entendendo? Então, o que acontece?
Porque, inclusive, em cada lugar, às vezes, eles colocam até pessoas mais próximas para saber. Então, o trabalhador, eu venho falando muito isso, Pedro, o trabalhador, ele está sofrendo de todos os lados e de todas as formas, Pedro. E aquele trabalhador que ousa a dizer para a gestão, olha, nós estamos sem estrutura, olha, nós precisamos disso, aquele trabalhador é retirado da gerência, quando está de gerente, aquele trabalhador é mandado para bem longe da própria casa, e eu tenho inclusive uma denúncia que eu recebi há pouco tempo, e eu vou fiscalizar essa também, que era uma pessoa até boa para trabalhar lá, estava trabalhando muito bem num determinado lugar, mas infelizmente reclamou, mandaram ele para um outro lugar, inclusive onde ele já tinha sido, já tinha saído e não se dava bem com uma pessoa, mas tipo, eu vou te dar um castigo. Então, é isso que está acontecendo com o trabalhador da saúde. O governo russo manda para a Sibéria. Sabe, é muita vingança. Olha lá, muitos trabalhadores da saúde estão pedindo afastamento por não aguentar tamanha pressão. Ana Lúcia Silva. Imagina que o povo pressiona os trabalhadores sem condições. Hoje me relataram, vereadora Marta Tasquete, o BS Cavado, o cidadão só desabafou comigo que ele foi tirar os pontos do machucado da mão, chegou lá na UBS Cavadas, as pessoas, os trabalhadores não tinham um instrumento, acho que é o bisturi, né? O instrumento para tirar o ponto. E, imagina, uma coisa tão trivial tirar ponto. Você falou uma coisa que vai de encontro com um ofício que eu tive de resposta hoje. Eu disse que na UBS Morros está faltando aquele sinalizador das senhas, o painel, né, de controle e tal. Para que o funcionário não grite, senha tal, olha lá no painel. Furtaram a UBS e quebraram esse painel. Aí eu pedi um novo painel, dizendo que eles não podem ficar lá sem painel. Sabe qual foi a resposta, Pedro? Que a gerente da UBS já está fazendo as cotações para comprar através do ProRede. Um painel. Ou seja, aquilo que podia ser utilizado para outras necessidades, um painel, que às vezes eles têm até um lá usado, que não tá, né, que pode ser substituído, com certeza o bisturi também está se aguardando comprar pelo ProRede. Até adoro, um bisturi é até vergonhoso. Bom, vereadora, obrigado pela participação, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço mais uma vez o convite, Pedro, agradeço a todos que estão nos assistindo, a todos que prestigiam, peço que compartilhem as informações. E, Pedro, peço, por favor, sei que você tem bastante conceito na nossa cidade como jornalista, e eu peço que você cobre muito, me ajude a cobrar muito sobre a saúde, porque a situação e da forma que está acontecendo está simplesmente absurda. Conte comigo. Muito obrigada. 18h31, produção. Em seguida, aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares.